Olá! Hoje o mundo político volta a tratar de CPI da pandemia no Senado. Você vai ver uma análise sobre os novos depoimentos, a quebra de sigilos e a guerra de narrativas. A cientista política Graziela Testa, que é professora da Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getúlio Vargas, em Brasília, é a nossa convidada de hoje, que vai conversar, então, sobre esses momentos mais recentes da CPI, da pandemia no Senado. Graziela, muito obrigada por atender o mundo político. Eu que agradeço, Vivian, um grande prazer estar aqui. Graziela, a CPI tem um elenco de assuntos que são destaque, não é? São destaques, as vacinas negligenciadas, a questão do investimento que o governo fez por muito tempo na cloroquina e que ainda tem a defesa do presidente, o tal do gabinete paralelo que está sob investigação, a tese da imunidade de rebanho, enfim, é um conjunto aí. Nós temos 1 mês e meio de CPI em curso, não é? Ela foi instalada no dia 27 de abril. Já é possível avaliar a qualidade das informações e investigações? Vamos primeiro fazer uma análise mais geral. Como é que você está enxergando? Vamos sim. Olha, eu acho que toda CPI ela tem dois níveis. Num determinado nível é o debate parlamentar, é receber as testemunhas para, enfim, deporem sobre o que aconteceu e todo essa que tem esse movimento político e que é também midiático, né? Então ali todos eles sabem que estão sendo vistos, então uma parte é substancial, mas uma parte a gente brinca que é teatro, né? Eles sabem que eles precisam se expor da forma como eles querem ser expostos. E não tem problema que isso aconteça, desde que haja um conteúdo dentro do que é dito. Por outro lado, tem a coleta dos documentos e a avaliação daquilo que está sendo recebido e que ainda é sigiloso. Essa outra dimensão a gente ainda não tem acesso. E certamente ela só vai ser a dimensão mais válida para, num segundo momento, ter essa possibilidade de oferecer denúncia e, efetivamente, responsabilizar os gestores que não tenham sido bem-sucedidos naquilo que deveriam ter feito. Né? Então, analisando essa dimensão, que é a que a gente consegue ver, a dimensão política, a dimensão do debate, a dimensão do trabalho na comissão, a gente tem visto uma configuração, uma reconfiguração, inclusive político-partidária no Brasil, né? Porque a gente tem um presidente que não tem partido político, então está sendo um bom indício do que vai ser, inclusive, as eleições do ano que vem, observar a CPI. Do ponto de vista da análise efetiva da gestão da pandemia, o que a gente mais consegue observar é que essa dificuldade federativa ela é uma novidade que veio para ficar. Então, esse conflito entre estados, governo federal e até municípios, me parece que foi deflagrado muito fortemente na pandemia e que a gente ainda vai ouvir muito falar disso daqui em diante. Não vai ser uma novidade e vai ser e vai aparecer em outras esferas que não só da saúde. Né? Então, você falou das vacinas, da cloroquina, da imunidade de rebanho, tem também a questão que foi muito falada da falta de respiradores em Manaus. Então, em determinados momentos, a CPI tem se foca muito regionalmente. Né? Então, eu acho que essa questão, esse conflito federativo é o quadro que mais se apresenta e que parece ser uma novidade na política hoje. Você falou em reconfiguração, eu queria retomar o que você disse sobre reconfiguração partidária, reconfiguração política com vistas à eleição de 2022, por conta do presidente até não ter um partido político. Como é que você observa isso? Só antes da gente evoluir na questão da CPI, eu fiquei curiosa. Por que você acha que a CPI evidencia isso? A CPI evidencia isso porque gera, inclusive, uma dificuldade de entender quem é governo e quem é oposição. Porque, como o presidente não tem partido, a gente não tem como saber quem é governo. Né? Desde que ele assumiu, e mesmo antes dele se desfiliar do PSL, ele fez uma opção de não construir governo, nos termos que a gente chama no nosso presidencialismo de coalizão. Né? Então, tradicionalmente, os nossos presidentes, como somos um presidencialismo multipartidarista, os nossos presidentes, assim que assumiam o poder, faziam
uma série de alianças com determinados partidos para construir o que a gente chamava de governo, né? Então, o governo eram os partidos que participavam da gestão ministerial e, portanto, apoiavam no Congresso também. Como o presidente Jair Bolsonaro fez uma opção de não construir governo, e eu estou falando construir governo entre aspas, porque esse é um termo usado mais para o parlamentarismo, mas do jeito como o nosso sistema político se configura, a gente fala de construir governo no presidencialismo. Como ele não construiu o governo, ficou confuso entender quem era apoiador e quem não era. E esse tipo de apoio costuma ser muito caso a caso, né? O famoso apoio ad hoc, que pode gerar grandes impasses de governabilidade, como gerou. Agora, na CPI, e já tendo passado uma eleição com o presidente sem partido político, a gente começa a ver que tem alguns parlamentares individuais, inclusive a gente tem um parlamentar do Democratas, que é o mesmo partido de um opositor ao presidente ano passado, que era o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que está declaradamente tentando ser governo e tentando buscar, talvez, representar o que é o bolsonarismo no seu estado, porque sabe que isso tem retorno eleitoral, né? Então, eu acho que existe ainda uma disputa no Nordeste, entre os políticos do Nordeste, sobre quem vai ser o herdeiro do bolsonarismo por lá, certo? E essa disputa está acirrada, porque eles sabem que, ainda que o bolsonarismo pode ser que não eleja alguém para um cargo majoritário, certamente elege para Senado ou elege, enfim, para a Câmara dos Deputados, cargos proporcionais. Então, eu acho que esse caminho dessa reconfiguração do que é esquerda e direita, ele está acontecendo hoje e está em processo. Retomando o nosso assunto objetivo aqui, que é a CPI, ontem o presidente Jair Bolsonaro mostrou empenho em acelerar a compra das vacinas da Pfizer, né? E fez uma reunião com a direção da Pfizer, publicou fotos, a comunicação oficial do governo publicou fotos, deixando isso claro. O relator da CPI, por sua vez, Renan Calheiros, falou que isso é reação à CPI, é uma resposta, né, à CPI. As investigações, você acredita que vão ter efetividade? Ou nós vamos acabar, existe o risco de acabar na guerra de narrativas, ficar na guerra de narrativas, não é? Você falou em documentação, claro que tem muita coisa que nós não tivemos acesso ainda, mas volta e meia tem uma, né? Por exemplo, agora, aquele e-mail do Pazuello que o Itamaraty mandou para a OMS vendendo peixe do tratamento precoce, e Pazuello afirmando que 70% das mortes estavam sendo evitadas por conta disso ainda no final do ano passado, né? A guerra de narrativas é um desafio muito grande ao que vai ser da nossa democracia, né, Vivian? Eu acho que a gente está num momento em que a gente não sabe muito bem para onde que vai essa dimensão da accountability. Então, a democracia, ela se realiza na prestação de contas, né? Então, a base de toda a teoria democrática é que nós elegemos representantes e que esses representantes devem prestar contas para, então, o eleitorado poder punir ou poder recompensar aqueles representantes que fizeram um bom ou mau trabalho. A questão é que tem um filtro sobre essa leitura do que o representado entende do que foi a atuação do representante, que são os meios de comunicação. Não tem como a gente saber o que acontece na Câmara, no Senado, no Executivo, em qualquer dimensão da administração pública ou do Legislativo, se não for via, enfim, imprensa, mídias, comunicação em geral. E a gente está vendo uma grande mudança em como as pessoas consomem informação e onde elas buscam essa informação. E aí a gente resulta nessa guerra de narrativas que você colocou muito bem colocado. Porque tudo isso é muito baseado na confiança, né? E se hoje a gente tem várias pessoas trazendo informações de diferentes perspectivas, a tendência é que o eleitor escolha pela confiança, acreditar naquela informação que vem de quem lhe é mais próximo. E muitas vezes quem lhe é mais próximo está repassando uma informação que também não sabe como da veracidade dela. Isso é muito delicado, isso não é uma questão só no Brasil.
né? Isso é uma questão no mundo todo. No Brasil foi uma questão que se ressaltou muito a partir das eleições de 2018, porque quando o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, inclusive deixou muita gente impressionada, porque no Brasil existia uma grande correlação entre o tempo de televisão e a eleição para presidente, né? Muito dificilmente alguém que não tivesse tempo de televisão seria eleito, e foi exatamente o que aconteceu no Brasil. Então, a gente está no meio desse processo tentando avaliar culpados de uma pandemia. E isso é delicado, porque mesmo que a gente, como você colocou, que a gente tenha os documentos e a gente tenha uma boa fundamentação, há quem não vá enxergar pelos olhos do que seria aquela ética do jornalismo tradicional, que se preocupa, enfim, checar informação, que tem todo um critério que não tem o tipo de informação que a gente recebe hoje. Então, isso certamente vai continuar presente, mas com relação específica à pandemia, eu acho que a gente consegue ter, no mínimo, a pandemia está, sim, cumprindo o papel de estimular e de criar uma oposição de fato, né? Porque não existe nenhum bom governo que não tenha oposição, né? Oposição, isso qualquer institucionalista, qualquer cientista político vai falar isso para você. A melhor coisa que existe na democracia é a oposição, porque mesmo que não haja outro tipo de incentivo para o político fazer o que ele precisa, vai ter alguém pressionando e ele, no mínimo, vai ter medo de perder seu cargo, então ele vai agir. Então, eu acho que muitos dos passos que foram dados pelo presidente Jair Bolsonaro foram dados por conta da presença da oposição, inclusive a oposição em forma dos governadores, então toda a brincadeira que a turma está fazendo agora com a corrida das vacinas, isso eu acho que sim, incentivou o governo federal a se mexer, mas eu não espero que ainda nessa legislatura, Vivian, a gente veja alguém ser punido. Eu acho que esse processo vai ser um pouco mais lento do que isso, mas eu acho que a CPI vai ser fundamental para poder ter esse material coletado no momento em que haja a possibilidade dessa punição acontecer. Você acha que a blindagem que o presidente... Eu queria dar um passo além nessa análise que você está fazendo, que é a capacidade dele realmente se blindar. Você disse que tem, falando da guerra de narrativas, as pessoas que, a despeito do que é dito, das informações, da documentação e tal, as pessoas acreditam em teses, né? E ignoram, às vezes, evidências que são levantadas a partir de muita checagem. E o presidente, nos últimos dias, ele voltou a desafiar um monte de questões que estão sendo colocadas em relação à pandemia, dentro da CPI ou ao longo desse ano todo de pandemia, como o uso de máscara, proteção contra a Covid, distanciamento social, aquela história de sair de moto, juntando gente, fazendo aglomeração e defendendo cloroquina, enfim, ele reutiliza esses discursos, não é? Ele tem feito isso e essa semana ele fez isso sistematicamente, né? Você diria que é uma estratégia, ele usa isso como uma estratégia de blindagem? Você reconhece como uma estratégia de blindagem quando ele reafirma esses valores? Eu acho que ele se blinda em relação a esse grupo muito específico que ainda está preso nessa narrativa negacionista em relação à ciência, né? Então, é por isso que, às vezes, a gente vê dois presidentes diferentes. Um que fala que não tem problema se reunir para fazer motociata e fala que precisamos tirar, faz um anúncio falando que vai ser o momento de tirar a máscara, que vai falar com o ministro da Saúde para fazer uma portaria, um decreto para parar de exigir a máscara. E, num outro momento, tem o outro presidente que faz reunião com a Pfizer, que fala que está procurando vacina. Então, me parece que ele tenta buscar um eleitorado que não é necessariamente esse mais extremado e mais negacionista, né? Quando ele faz essas aproximações com a Pfizer, quando ele abre esses canais com aquilo que seria uma informação baseada em conhecimento científico, mas, por outro lado, ele não pode perder esse outro eleitorado que permanece na narrativa negacionista, que ainda é contra a máscara, que ainda entende que existe uma dicotomia entre economia e vidas e tudo mais, porque ele sabe que se ele deixar esse eleitorado extremado, alguém vai ocupar esse lugar.
né? E ele sabe que enquanto não houver... Eu vejo isso, e isso como posição de cientista político institucionalista, é sempre um cálculo eleitoral, né? Ele está sempre fazendo um cálculo eleitoral. E o cálculo eleitoral que ele tinha até então era: com esse eleitorado mais extremado, eu consigo chegar ao segundo turno, que é tudo que eu preciso, né? Chegando ao segundo turno, é fácil ser eleito. Então, ele conseguia, somente com esse eleitorado, chegar lá. Eu acho que uma coisa que mexeu muito nesse quadro foi a possibilidade do Lula poder ser candidato novamente, né? Porque isso faz o Bolsonaro buscar um pouco mais caminhar para o centro e tentar trazer para si aquele eleitorado que é liberal economicamente, que não necessariamente coaduna de toda a cartilha conservadora e de todo aquilo que está configurando o bolsonarismo, mas que também tem uma grande rejeição ao PT e ao que se chama de velha política, né? Então, eu acho que quando ele faz esses movimentos, ele tenta acender, assim, com perdão da brincadeira, acender uma vela para Deus e outra para o diabo, porque, na dúvida, ele tende a aumentar um pouquinho o seu espectro político para tentar se manter para o segundo turno nas eleições do ano que vem. Hoje a CPI, pediu a quebra de sigilos de empresários ligados, empresários bolsonaristas, ou que são bolsonaristas ou que se beneficiaram ou poderão se beneficiar de gestões do governo na área de saúde, né? Donos de farmacêuticas e tal. Seguir o dinheiro pode trazer resultados para a CPI? Eu acho que a melhor possibilidade de trazer o resultado é seguir o dinheiro. Eu acho que não existe outra... claro, a gente tem que buscar várias frentes, mas eu acho que o dinheiro vai dizer muita coisa e vai explicar muita coisa, muitas decisões, sim. Eu acho que é uma das dimensões mais fundamentais de todo esse trabalho investigativo que está sendo feito na CPI, e vai ajudar. Existe uma grande confusão, Vivian, que me incomoda muito, já tem uns 2 ou 3 anos, no discurso político, do que é um técnico e do que é um político, né? Então, essa coisa do gabinete paralelo e da possibilidade de haver uma série de profissionais muito bem formados que apoiavam o presidente, mas que não estavam na estrutura do Ministério da Saúde, né? Como assim não estavam na estrutura do Ministério da Saúde? A gente seleciona técnicos com concurso público, a gente seleciona políticos por meio de eleições. E é interessante que seja assim, porque os políticos a gente pode punir não reelegendo eles, e os técnicos serão punidos se fizerem alguma coisa errada tecnicamente, né? E por isso a gente seleciona eles por meio de concurso público. Então, é muito grave você procurar um apoio técnico que não seja aquele que faz parte do Ministério da Saúde. Eu não sei se isso está sendo... se isso está suficientemente claro, a gravidade disso tudo. A fala do presidente hoje, ao defender a possibilidade de um gabinete paralelo, ele diz, não teve gabinete paralelo, ele nega. Mas ele diz que, e se tivesse, qual era o problema? Que é mais uma questão, outra vez, sobre a institucionalidade, não é? E tem um problema, né? Tem um problema. A gente selecionou os técnicos por meio do concurso público justamente porque ninguém é completamente não político, e quem está exercendo uma função política também tem uma dimensão técnica. Não é que são mundos completamente separados. A gente seleciona os técnicos por meio de concursos justamente para que não haja critério político inserido nisso. Isso é, assim, década de 20 do século XX, sabe? Desde Weber, isso está sendo dito da importância de separar o que é a ciência e o que é a política, e entender quais são as vantagens e as desvantagens das duas esferas e como elas devem se relacionar. Então, é muito grave, sim, que você escute um técnico que não é selecionado por meio de concurso, certo? E é também muito grave que você coloque para o cargo político alguém que você alega ser somente um técnico, né? Porque se ele é somente um técnico, ele não pode ser punido politicamente. E a grande vantagem do sistema político, do jeito que a gente organiza ele, é que, de novo, vou voltar para a contabilidade, é que os representantes possam ser punidos eleitoralmente, né? E o técnico não pode ser punido eleitoralmente. Então, como é que faz? Né? Só quem pode ser punido é quem indicou ele? O Bolsonaro é o único político, nenhum dos ministros é político. Eu acho que isso em algum momento a gente vai constatar que todo esse apego que se teve a essa técnica como se fosse completamente isento da política, que aconteceu nos últimos 3 anos,
a gente vai descobrir que a gente jogou o bebê fora junto com a água do banho, sabe? Que a grande vantagem do político é que a gente podia punir. O que pode implicar para o avanço da CPI? Esse assunto aí que você acabou de tocar nele, isso dá um outro programa para a gente, né? Dá sim. Mas, enfim, nós temos que seguir em frente aqui. Né? Em relação ao que a CPI fez, uma das coisas foi recentes, que mudou o status dos ex-ministros Pazuello, Ernesto Araújo, e do ex-chefe da SECOM, o Fábio Van Garten, de testemunhas para investigados. Você acha, como é que esse elemento aí vai ser mais palco ou pode ter efetividade? Então, desses aí, o único que continua exercendo o cargo é o ministro da... Ai, meu Deus do céu. O Ernesto Araújo e o... Do meio ambiente. Porque assim, a gente até esquece que é do meio ambiente. Ah, não, desculpa. Não, desculpa. O Ricardo não é o Ricardo Salles. Não é o Ricardo Salles, né? Não. O Fábio Van Garten, o Pazuello e o Ernesto Araújo. Não é? Todos três são mas o Pazuello continua no governo, né? Exatamente. E o Pazuello tendo o apoio dos militares, tem toda uma outra... Acho que é uma discussão um pouco diferente do que seriam os outros dois, né? Mas, de fato, vão ser tratados como investigados, né? Vão ser tratados como investigados. Momento de palco. Momento de palco, mas eu não sei se eles ganham tanto assim. Eu acho que, na verdade, mais ganha o próprio presidente, porque se eles são investigados e eles são punidos, o que pode resultar é que, na verdade, eles fizeram um mau trabalho. Então, novamente, eu retorno àquela questão da técnica. Então, parece que, olha, eu contratei, o presidente pode construir uma narrativa no sentido de, olha, eu contratei excelentes técnicos, mas eles fizeram um trabalho ruim, isso acontece. Né? E eu troquei os técnicos, botei novos técnicos que vão fazer um trabalho melhor. Né? Isso essa dificuldade de punir quando você atribui a técnica a um agente que é político, que eu acho delicada. Né? Então, eu acho que eu não sei se esse palco ajuda tanto eles assim na CPI, porque eu não sei se a essa altura nenhum dos três tem grandes pretensões políticas que eles conseguem encampar daqui em diante. Mas eu acho que certamente a gente vai ver se o presidente vai estar disposto a continuar abraçado a eles, vai continuar apoiando eles ou não, né? Porque nenhum deles tem apoio de partido, de novo, não são políticos, então eles também não têm uma base que poderia sustentá-los nesse momento. Acho que pode ser prejudicial no sentido deles virarem realmente boi de piranha, né? E ficarem como aqueles que foram os culpados, e somente eles, né? Que é o grande dilema da burocracia, né? É o dilema de Hannah Arendt da burocracia, que a gente não sabe quem culpar, e isso é um problema, né? Todo mundo recebeu ordens, no limite, ninguém se deu conta que estava errado, que não era razoável essa ordem, né? Então, acho que pode sair, assim, por assim dizer, pode sair pela culatra se eles forem ser os punidos, e o presidente pode dizer que realmente, inclusive foi por isso que eu tirei eles. Agora, Graziela, hoje o ex-governador do Rio, Wilson Witzel, falou à CPI, apesar de ter conseguido um habeas corpus, né, ele decidiu comparecer. A CPI investiga também o uso de recursos transferidos para os estados e municípios, e é nessa trilha aí que ele recebeu o convite para comparecer. Ele é, inclusive, suspeito de desvio de recursos para o enfrentamento da Covid, e sofreu impeachment e tal. Ele disse que deixou de falar, ele disse que os governadores ficaram à mercê da desgraça com o comportamento do presidente e que o presidente tem que ser responsabilizado. Ele era, na verdade, um aliado, né, do
do presidente e agora tem outra posição e tal. E se colocou, sobretudo, demonstrou que queria ser visto como uma vítima das circunstâncias e que ele estava ali para poder falar. Isso foi o que eu pude perceber do pouco que eu assisti, que, na verdade, eu não vi todo o depoimento dele, que é essa hora que nós estamos conversando, possivelmente o depoimento ainda está acontecendo. Qual foi sua impressão? Olha, Vivian, ele devia estar muito ansioso para conseguir dar a versão dele, depois de tudo do seu impeachment, enfim, né, e de tudo que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu acho que não tem nada mais perigoso na política do que ressentimento. E não é à toa que a gente viu hoje o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, lá presente na CPI, muito, muito alterado e muito preocupado com o que o ex-governador ia dizer, porque o ex-governador é um ex-aliado. Ainda que um aliado não de longa data, né, um aliado no momento eleitoral, é um aliado. Interessante dizer que na própria base do presidente, né? Claro, eles têm o mesmo eleitorado, eles têm o mesmo... Inclusive, Flávio e Witzel têm o mesmo eleitorado regional, inclusive, né? Então, eles têm o mesmo eleitorado e eles se apoiavam mutuamente. O ex-apoiador é o maior risco que tem para o político profissional, porque o ex-apoiador ele conhece profundamente, né? A oposição ela não chega a conhecer os meandros de como a coisa se processa lá dentro. Então, existe realmente... certamente ele deixou uma angústia na família Bolsonaro, deixou todo mundo muito nervoso. Ele se protegeu com esse habeas corpus, o que não é uma surpresa, como ex-juiz, que ele gosta de ressaltar o tempo todo, mas ele deve estar bem, bem ansioso para conseguir não só dar a sua versão dos fatos, mas conseguir responder aquilo que ele acha que talvez tenha sido injusto com ele, ou enfim, né? Eu vejo que, para a CPI, eu acho que é muito interessante aproveitar dessa discordância entre os antigos amigos, porque isso gera boas informações para ter um processo muito, muito claro e muito idôneo. Mas, por outro lado, você também pode dar um palco para alguém que estava doido por esse palco, para os dois lados, né? Eu acho que nessa dimensão da polarização, os dois lados que estão brigando ganham quando há esse tipo de visibilidade, né? Então, provavelmente, do lado dos apoiadores da família Bolsonaro, vai haver uma grande alegria sobre ele ter sido colocado no lugar dele na CPI, para o lado dos que ainda no Rio ficaram apoiadores do Witzel, vão enxergar como alguém que peitou os bolsonaros. Então, não deixa de ser um palco, não deixa de ser uma visibilidade importante para eles, mas acho que tem um potencial grande de trazer boas informações para a CPI, sim, sobretudo nos documentos que eu falava para vocês, daquela camada que a gente não está vendo ainda. Graziela, e qual que é o potencial da CPI para a batalha eleitoral de 2022? Nós estamos ainda há mais de ano, não é? Do início dessa batalha, e a CPI vai durar aí 3 meses, se houver extensão, mais 3, então seriam 6 meses, então ela vai terminar uma antecedência razoável do processo eleitoral, né? Como é que você vê o potencial dela de fazer estrago ou de não criar problemas, não interferir na disputa? Eu acho, Vivian, que o maior potencial da CPI é o potencial de reunir, não sei se reunir é a melhor palavra, mas de configurar melhor a oposição, que a oposição está muito mal configurada. Hoje a gente tem entre os que se opõem a Bolsonaro, vários grupos diferentes, mas a gente não tem muito claro quem é o candidato que vai ser, de fato, que vai conseguir abraçar esse eleitorado que não quer Bolsonaro, mas que está interessado em algum posicionamento que não seja necessariamente o que se coloca na outra ponta, que seria o lulopetismo, né? Então, eu acho que a CPI ela tem esse potencial
de conseguir organizar esses grupos. Mas eu acho que o maior impacto dela vai ser realmente nas eleições estaduais, né? Então, esses senadores eles estão mais preocupados com o que vai ser das eleições do ano que vem, inclusive se colocarem como candidatos ou conseguirem eleger os seus núcleos políticos de nível estadual. Acho que nesse nível vai ter um impacto muito forte. Mas, a nível federal, eu acho que teria esse potencial de configurar a oposição, inclusive tem um potencial de configurar quem vai ser o grupo de apoio do presidente também, né? Que, de novo, continua sem partido, fez alguns movimentos em direção ao Podemos, tiveram... essas demonstrações do Marcos Rogério e do Girão foram muito naturais, né? Ninguém esperava que ia ter esse apoio tão claro e tão explícito, né? Mas, claramente, são grupos que estão se colocando em apoio pensando nas eleições do ano que vem. Então, eu acho que a principal contribuição da CPI vai ser essa arena em que as forças políticas vão se configurar e vão tentar se entender o que elas têm em comum, né? Porque eu acho que a maior dificuldade dessa terceira via, que o pessoal fala tanto, né, dessa frente ampla, se configurar, é que todo mundo sabe o que eles são contra, mas ninguém sabe o que eles têm em comum em ser a favor, né? E eu acho que... Agora estão com menos um pré-candidato, né? O Luciano Huck, que já disse o que todo mundo esperava que dissesse, né? Que não vai concorrer. Não vai, e não dá ponto sem nó, né? Raramente ele vai dar um ponto sem nó. Não acho que o Luciano Huck vai se retirar da política, ele tem uma participação política no sentido amplo, que eu digo, né? Não de cargo eletivo, mas ele tem uma participação de estar no debate público, de estar presente. Não acho que ele vai se retirar, mas também é uma pessoa muito pragmática, que eu acho que não entraria se não fosse para ser efetivamente competitivo. Então, eu acho que a CPI tem esse potencial e ela tem potencial também de abrir um pouco mais aquilo que ainda está muito escondido sobre o que aconteceu na pandemia e sobre a atribuição de responsabilidades. Isso é mais do que importante para as eleições, é importante para a história, né, Vivian? A gente vai querer saber isso daqui 10, 20 anos. Todos queremos saber tudo sobre esses tristes meses que estamos vivendo, não é? Esse mais de ano. Graziela Testa, muito obrigada pela sua participação no Mundo Político, na TV Assembleia. É uma alegria estar aqui na Assembleia. Muito obrigada, Vivian. Foi muito bom. Eu conversei com Gabriela Testa, ela é professora da Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getúlio Vargas, em Brasília. E a gente conversou, fez aí um apanhado da CPI, especialmente em cima dos últimos acontecimentos, e da guerra de narrativas que a CPI produz, naturalmente, entre os contra e a favor do governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. A gente fica por aqui, até a próxima.